Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versos de 1 a 11. Pastor, faz um mês que você pregou nesse texto. Você vai pregar a mesma mensagem? Não. Tá bom? Vamos ler Lucas 5, do 1 a 11. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. De verdade. E quando eu li aqui, o versículo 6 já me chamou tanta atenção, que eles pediram para que chamassem lá no versículo 7 um outro barco para ajudar. Eu pensei, puxa vida, hein? Aqui dá uma outra mensagem sobre o outro barco que estava por perto. Ela é maravilhosa, não é? E olha que eu meditei nela a semana inteira para pregar aqui. Mas ela é viva. Vamos orar. Senhor, obrigado. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor é Deus. Deus que enche a terra e os céus. Deus que fala conosco. Deus que anda entre nós, Deus que está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por cada alma que o Senhor trouxe para esse culto, Pai. Nossos irmãos, amigos, visitantes. Que alegria o nosso coração tem de podermos ter esses irmãos aqui hoje à noite conosco para cultuar o Senhor. Abençoa eles, copiosamente. Abençoe cada alma que está aqui, cada um que vai ouvir esta mensagem. E Pai, fale conosco nesse texto que é teu, é tua palavra viva. Senhor, tu és maravilhoso. É o livro santo do Senhor. O Senhor disse a Moisés que a tua palavra é a nossa vida. E é mesmo. E se nós amarmos, se nós meditarmos nela, como o Senhor disse a Josué, dia e noite, e não nos apartarmos desse livro, o Senhor será conosco, o Senhor nos guiará, nos guardará, o Senhor nos sustentará, o Senhor nos dará vitórias no dia a dia, o Senhor nos fortalecerá no dia mau. Então, Pai, obrigado por esse livro santo. O Senhor nos trouxe essa noite aqui, depois de um dia quente, uma tarde tão chuvosa, tempestuosa, mas chegamos. Chegamos porque o Senhor nos trouxe. Porque o Senhor quis que aqui estivéssemos no serviço santo do Senhor. Abençoa a tua palavra. Fale conosco. Ache-nos, ó Deus, com a tua palavra. Ilumina este vaso de barro, que sem o Senhor não passa de cacos. Mas use este servo, seca a boca dele, para que ele fale tão somente o que o teu Espírito guiar, tão somente o que a tua palavra falar. E fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem é o sobrescrito do capítulo 5 da sua Bíblia. Olhe lá o que está escrito. Lá está escrito: a pesca
maravilhosa. A pesca maravilhosa. No texto, meus irmãos, a pesca maravilhosa se refere aos peixes pegos por Pedro e os demais discípulos, depois de obedecerem à ordem de Jesus de lançar as redes. E sempre há bênçãos quando se obedece a Jesus, né? Jesus disse: vão lá, lancem as redes. Eles foram, lançaram e trouxeram as redes cheias de grandes peixes. Aqui no texto, a pesca milagrosa parece-nos que, em primeira instância, se refere à rede cheia de peixes. Mas nesta mensagem eu pretendo mostrar a você, com a graça de Deus, que a pesca milagrosa não era de peixes. A pesca era de Pedro, Tiago, João e André. Enquanto eles lançavam as redes, pensando que o grande milagre era a pesca de peixes, o Senhor Jesus pescava os seus corações. O Senhor Jesus lançava a rede aos seus corações e os faria depois pescadores, inclusive também de homens. É isso que o verso 10 vai nos revelar. Talvez você veio em um culto, ou para dar um louvor a Deus, ou para apresentar uma oração urgente, ou para apresentar-se no altar da graça divina, ofertando sua vida para servir o Senhor, ou para ouvir uma mensagem bíblica, e tudo isso é legítimo. Mas pode ser que enquanto você se apresenta a Deus como um sacrifício vivo, Deus esteja pescando o seu coração com um chamado especial. Isso é bom. Isso é muito gostoso. Isso é muito especial. Talvez seja um chamado ao arrependimento. Talvez você não passou por um arrependimento genuíno ainda e precisa arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus e seguir Jesus. Talvez seja para você depositar sua fé completamente em Cristo. Talvez seja um chamado para uma vida de fé vibrante na jornada cristã. Sua vida até agora tem sido apática, de meia luz só, servindo a Deus só meio período, ou de vez em quando. E Deus está te chamando para algo maior, melhor, para você ser mais útil, mais apegado a Ele, mais apresentável ao serviço santo dEle. Talvez seja um chamado para a obra, para ser um obreiro aqui na igreja, ou um missionário nacional ou internacional, ou mesmo um pastor. É Deus quem pesca, é Deus quem chama, é Deus quem traz. E nós vamos olhar para esse texto hoje à noite. Como eu disse, eu preguei nesse texto não faz muito tempo. Mas essa mensagem nada tem a ver com aquela, apesar do texto ser o mesmo. O texto nos apresenta 4 coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, um milagre extraordinário. Segundo, 3 revelações sobre um homem pecador. Terceiro, uma exortação tranquilizadora de Jesus. E quarto, 3 ações inspiradoras que o Senhor nos dá nesta noite. Queira Deus nos abençoar durante esta jornada. Em primeiro lugar, um milagre extraordinário. Meus irmãos, eu não preciso voltar ao texto para que você possa ler ele novamente e a sua mente pensar que a pesca maravilhosa se referia realmente àqueles peixes. Bem, se referia também. E foi grande o milagre mesmo, né? Porque afinal de contas, aquela cena, e nós devemos olhar para ela, Pedro, um pescador experiente e de profissão, não é? Trabalhou a noite toda. A noite toda. E ele usou os seus recursos ao máximo. Fez o que podia. Fez o que tinha condições de fazer. Mas aquela noite, nada pegou. Sabe aquele dia que é o dia do peixe? Ou a noite, nesse caso?
Aquela noite era a noite dos peixes, não é? Eles trabalharam arduamente, estavam molhados, cansados, frustrados e sem peixes. De manhã lavavam as redes. Parece-nos que calados, talvez cabisbaixos, meio que desanimados, cansados, né? E com muitas interrogações de por que será que essa noite a gente não pegou nada? E, gente, o caso deles é diferente do nosso. Eu vou pescar por lazer de vez em quando. E é de vez em quando mesmo, uma vez no ano. É bem de vez em quando, né? Assim, bem de vez em quando, bem separado no tempo. No caso deles, não, era a profissão deles. Eles tinham que pescar para garantir o sustento da família. Eles tinham que pescar para manter o negócio funcionando. Mas não pegaram nada. Daí o carpinteiro pregador chega, empresta o barco e prega. Até aí tudo bem. Em seguida, ele vira-se para Pedro e fala assim: Pedro, vai pescar. Está nervoso? Você está aí cabisbaixo, está triste? Pedro, vai pescar, Pedro. Meus irmãos, aqui está o milagre. Pedro, irmãos, era um sujeito temperamental e impulsivo. Pedro era assim. Deixe-me provar isto. Quem é que nas perguntas de Jesus era o primeiro a levantar a mão? Pedro. Senhor, para quem iremos? Posso falar, senhor? Para quem iremos se o Senhor tem as palavras da vida eterna? Era o primeirão. Quem é que por vezes até queria repreender Jesus? Jesus falou assim: olha, eu vou ter que ser levado, morrer numa cruz. Pedro se levanta e diz: não, senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Nós não vamos deixar. Vão ter que passar por cima desse Pedrão aqui, ó. Se quiserem pegar o senhor. Estou contigo e no ar, estamos juntos. Quem é que disse que estava pronto a morrer por Jesus? Pedro. Vamos morrer com ele. Vamos lá. Estamos juntos. Tomé também disse. Mas Pedro estava ali. Era impulsivo, né? Por outro lado, quem é que negou Jesus 3 vezes? Pedro. Você conhece ele? Não, eu? Você, quem? Ele ainda deve ter dado uma olhadinha do lado, né? Eu? Você está falando comigo? É você mesmo, a tua fala te condena. Eu não, nem conheço. Impulsivo. Quem é que decepou a orelha do servo do sumo sacerdote que veio prender Jesus? Pedro. Não é? Viu-se ameaçado, viu o senhor ali, nem pensou. Gente, o que era um negocinho desse tamanho, um peixinho desse tamanhozinho? Não é? Uma adagazinha, chamava adaga, uma adagazinha desse tamanho, quando você está diante de uns bando de soldados. Não era nada. Mas Pedrão nem pensou, catou e já partiu para cima. Impulsivo. Quem é que desistiu depois da morte de Jesus de seguir e voltou à velha vida de pescador? Pedro. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou voltar para a velha vida. Esse negócio de seguir o Jesus, esse negócio está meio... Acho que eu entrei num barco furado. Né? Veja, é evidente. Pedro era impulsivo, né? Muito emocional, muito emotivo, muito emocional. Mas note no texto que Jesus manda o Pedro molhado, cansado, frustrado, a voltar ao mar, onde ele trabalhara a noite toda e não pescara nada, e Pedro, com uma confiança admirável, vai. Ele vai. Alguma coisa ele ouvira do pregador que gerara algo milagroso em seu coração. Uma confiança que sobrepujou seus impulsos naturais e o fez na certeza de que o Senhor estava com ele, que alguma coisa diferente ia acontecer. Meus irmãos, muitas vezes nós aguardamos milagres materiais, físicos, financeiros, quando Deus está fazendo milagres no nosso coração. Quando Ele está trabalhando no nosso interior, quando Ele está trabalhando na nossa vida. Aliás, o maior milagre que se pode acontecer hoje é a transformação que Deus operará em uma alma falida, em um coração de pedra.
por isso que, meus irmãos, há muito a mudar em relação ao que é mal e muito a aprender sobre aquilo que é bom. Cada dia, Deus está operando na minha vida, na sua vida, porque há muito o que mudar em relação ao que é mal, e muito o que aprender sobre aquilo que é bom. Dia após dia, o Senhor vai trabalhando em nós, porque nós precisamos crescer nesse sentido. Muitas vezes, porém, nós somos lentos para aprender, e mais lentos ainda para desaprender o que desagrada a Deus. Mas o Senhor está trabalhando. Eu tenho 29 anos de crente, 29 anos, estou quase 30. E às vezes eu enxergo certos erros em minha vida ainda, que eu digo a mim mesmo, meu Deus, como é que esse negócio pode estar comigo ainda? Depois de 29 anos, como é que eu não melhorei nessa área ainda? Por que eu desanimo quando acontece isso se eu sei que Deus está no controle? Precisamos de milagres de Deus dia após dia. Meus irmãos, que grande milagre aconteceu na vida de Pedro naquele dia. Os olhos e o coração de Pedro e os demais discípulos foram inclinados e dispostos a obedecer ao Senhor. Mesmo depois de uma noite de fracasso, numa manhã, na presença do Senhor, Ele transforma o mal em bem, o fracasso em sucesso. Porque Pedro e os discípulos, aliás, Pedro e os demais que ainda não eram discípulos, obedecem o que o Senhor mandou fazer. Foi o início de uma jornada e transformação maravilhosa que culminaria numa vida frutífera e um final de glória celestial maravilhoso. Paulo é realmente portentosamente uma figura do cristianismo, mas entre os 12, Pedro, sem dúvida nenhuma, é o ícone. E Deus trabalhou o seu coração, mas começou aqui, na margem do mar, na praia, não é? Quando ele atende o primeiro chamado. É um grande milagre o Senhor pescando aquele coração. Pode ser que Ele esteja pescando o seu hoje à noite. E será um grande milagre também. Segundo lugar, 3 revelações sobre um homem pecador chamado Pedro. Verso 8. E vendo Simão Pedro, isso que acontecera, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Senhor, eu não sou digno, Senhor. Essa exclamação de Pedro, meus irmãos, ela é muito importante, porque ela abre as janelas da vida de Pedro para o seu interior, para o interior deste pescador, pecador, e podemos ver o seu estado espiritual. Ele diz: Senhor, ausenta-te de mim. Meus irmãos, todos nós, pelo menos uma vez na vida, deveríamos chegar diante de Deus assim, completamente quebrantados, profundamente arrependidos e totalmente conscientes da grandeza de Deus, em contrapartida da nossa miséria. O que é que as palavras de Pedro revelam sobre o seu interior? Primeiro, um temor reverente na presença de um poder divino, ou do poder divino. Depois da pesca, Pedro sabia definitivamente que não estava diante de alguém normal. Quem é que poderia saber o que Jesus sabia? Quem é que poderia ter a autoridade que Jesus tinha? Quem é que poderia dominar sobre a criação como Jesus mostrava que dominava agora? Pedro estava ciente de não estar diante de alguém apenas humano. Veja o que o texto diz. Pedro cai de joelhos, prostrado. Ele prostra-se aos pés de Jesus. Ele lhe chama Senhor. Senhor aqui é a palavra supremo, dono, que tem o poder total. E ele está prostrado, espantado. Há um temor que Pedro até agora não conhecia, mas que cai sobre ele, porque ele está diante do Criador. Seus olhos são abertos. Ele não está diante de qualquer pessoa. Meus irmãos, por vezes eu imagino que algumas vezes nós perdemos essa visão da glória de Deus. Apocalipse diz para nós, queridos irmãos, que o Senhor anda em nosso meio.
E que onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio deles. E que o culto santo glorifica o Senhor, portanto Ele está no culto. Mas às vezes falta essa reverência temerosa, por não captarmos diante de quem nós estamos de verdade. Pedro está espantado e prostrado. Mas uma segunda coisa que nós enxergamos no coração de Pedro é, nesse momento, uma lembrança do pecado que incomoda a consciência. Seu pecado te incomoda? Incomoda a sua consciência? Veja, ao mesmo tempo em que a glória do Senhor encanta Pedro, a vergonha do seu pecado toma conta dele. Você entende isso? Ao mesmo tempo em que a glória do Senhor encanta Pedro e causa temor nele, o seu pecado causa-lhe vergonha. Ele diz: ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Veja a consciência de pecado que Pedro tem nesse momento. E aqui está uma das maravilhosas ações do Evangelho. O Evangelho, ele exalta e mostra-nos a glória de Deus, ao mesmo tempo em que nos envergonha, trazendo em 3D os nossos vergonhosos pecados. O que acontece com Pedro aconteceu com Isaías. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí ele descreve aquela cena e fala dos anjos voando, que tinham 6 asas. Mas ele diz: quando eu contemplei aquela cena, caí como morto. Caí porque os meus pecados ficaram patentes, ficaram nus. É isso que o Evangelho faz. E se isso não aconteceu com a sua vida, estás longe de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Você não viu ainda a feiura do seu pecado e o quão longe ele te levou de Deus. Você precisa voltar-se para Ele. Você precisa dessa visão de Deus. A visão da glória de Deus, da pessoa de Deus, nos desnuda e deixa envergonhados por causa do nosso pecado diante dEle. É o que está acontecendo com Pedro. Ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Neste momento é que precisamos do seu manto de amor e de suas vestes brancas. Não é este o conselho que a igreja de Laodiceia recebe do Senhor? Diz a palavra lá: aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Meus irmãos, há um sentimento profundo de indignidade que toma conta do arrependido quando ele vê a glória do Senhor. E como o pródigo, ele diz: eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Enquanto você achar que há alguma dignidade em você, você ainda não é digno, mesmo. Você precisa reconhecer isto. Eu não sou digno. Afasta-te de mim, Senhor. Eu preciso da tua graça. Mas em terceiro lugar, uma sincera auto-humilhação em razão do benefício imerecido é visto no coração de Pedro. Pedro está quebrantado, Pedro está humilhado, Pedro está prostrado, Pedro está convencido de que ele é perdido e precisa do Salvador. Pedro presencia o poder de Jesus. Pedro recolhe os peixes com os companheiros, e na medida que os peixes vêm para dentro do barco, e na medida que o barco fica cheio, se enche de temor também o coração de Pedro. Este temor o humilha, ele vai ao chão, ele cai aos pés do Salvador. Quem Jesus é, e o que Jesus faz, ou fez, desarmou Pedro de qualquer autossuficiência e autoexistência. A pesca maravilhosa acontecia, mas não era dos peixes, era do coração daqueles homens. E Jesus pescará você também, no dia em que, convencido pela palavra de Deus, caíres aos pés do Salvador. Ele me pescou
no dia 4 de junho de 1990. Ele recolheu as redes e me trouxe para ele. Ele já trouxe você. Terceiro, uma exortação tranquilizadora. Versículo 10. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus se dirige a Pedro nesse texto, meus irmãos, primeiro para pedir o barco emprestado. Segundo, para ordenar que ele lançasse as redes novamente no mar. Terceiro, para dar-lhe um rumo novo em sua vida, aí no versículo 10. Jesus, meus irmãos, é o que dá um novo rumo à vida, uma nova direção à nossa existência. Bem-aventurados os que se encontram com Jesus, nele creem. A estes ele diz 3 coisas. Primeiro, não tenha medo. Não tenha medo. Siga-me, não tenha medo. O milagre operado por Jesus espantou Pedro, gerou temor em seu coração. Ele está com medo. Este é o medo que inclina o pecador ao Salvador. Meus irmãos, a fé verdadeira brota quando o temor reverente nos envolve após nossos olhos serem abertos para o Deus de todos os milagres. Quando Jesus estava na cruz, pregado, depois das últimas palavras, quando ele disse, está consumado, no capítulo 23, verso 47, um centurião, que tinha participado de todo o suplício, vendo, contemplando toda aquela cena, quando Jesus diz, está consumado, entrega o Espírito, o centurião, algo acontece na vida dele, seus olhos são abertos, ele cai de joelhos e diz, ele verdadeiramente era justo. A verdadeira fé brota, meus irmãos, quando o temor reverente nos envolve. Não tenha medo, ele disse. Disse mais, de agora em diante. Perceba que aquele dia foi crucial. Aquele fato marcou e mudou a vida de Pedro. Houve um momento transformador. Houve um encontro marcante. Houve uma ação impactante. A empresa pesqueira de Pedro, naquele dia, fechou. Você sabia que ele tinha empresa, né? Eram 4 sócios. Pedro, Tiago, João e André. Mas naquele dia, usando essa linguagem figurada aí, a empresinha fechou. Seus barcos foram arrastados para a praia. Suas redes lavadas e aposentadas. E Jesus disse, de hoje em diante, houve um momento em que o impacto da vida de Jesus na vida deles mudou o rumo, mudou a direção. E Jesus diz, vocês serão pescadores de homens. Daquele dia em diante, eles pararam de lançar as redes ao mar e começaram a lançar as redes da verdade divina ao mar do mundo em busca de almas. Serão pescadores de homens. E meus irmãos, pescar homens é o mais importante, é o mais urgente e o mais sublime e recompensador trabalho que se pode fazer nessa terra. Eu participei da reunião da nossa diretoria, sexta-feira da associação, e nós oramos por um pastor e esposa, que já estão com idade, e os 2 estão com câncer. E o estado do pastor é um pouco mais avançado. Eles têm uma aposentadoria cada um, de um salário mínimo, pequena, já não consegue pastorear mais, então algumas igrejas em São Paulo estão ajudando. Mas, em um determinado momento da reunião, eles disseram, olha, quem quiser ajudar pode ajudar, mas não precisa doar alimento algum. Porque todos os dias, no almoço e no jantar, eles recebem o marmitex quentinho, de graça. E recebem de quem? O pastor Manuel, contando os irmãos, quando ele pastoreava uma das igrejas aqui em São Paulo, ele conheceu um rapaz que era morador de rua e viciado em drogas. E ele, com muita paciência, foi trabalhando com aquele rapaz. Anos de trabalho. Anos de trabalho. Pela misericórdia de Deus, aquele rapaz saiu da rua, foi para uma clínica, passou por um tratamento, se esforçou muito,
abandonou a drogadição completamente, os vícios, conheceu Jesus como Salvador e passou a segui-lo e a servi-lo. Conheceu uma jovem, se casou, começou a trabalhar e montou um pequeno restaurante. O restaurante cresceu e hoje, na velhice do pastor Manuel, ele sabendo que o pastor Manuel está nessa condição, foi lá e disse: pastor, até o seu último dia da sua esposa, o almoço e o jantar de vocês, eu faço questão de trazer na hora e quentinho. Eu jamais poderei pagar o amor que eu recebi de vocês, mas eu posso pelo menos ser grato. Meus irmãos, por vezes o trabalho é árduo, mas há recompensas maravilhosas. Pedro não teve vida fácil, nem os discípulos. Mas vocês podem imaginar as glórias que esses homens vivem hoje? E o que viveram com Jesus? E os milagres que vivenciaram realmente na vida de outros? O trabalho do Senhor, irmãos, jamais será em vão. Jamais. Tudo que eu e você fizermos para Deus, um dia será recompensado. Ou aqui, ou no porvir. Em último lugar, 3 ações inspiradoras para que nós possamos sair daqui sabendo o que fazer com essa mensagem. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Toda a palavra de Deus tem um propósito divino. Ela é santa, o culto é santo e Deus é santo. Então ele trabalha na nossa vida. Nesses versos é nos inspirar a investirmos nossas vidas no que não se pode perder, o reino de Deus. Você pode ser um advogado de Deus. Você pode ser um professor de Deus. Você pode ser uma doméstica de Deus. Você pode ser um vendedor de águas de Deus. Você pode ser um aposentado de Deus. Você pode ter uma empresa e ser um empresário de Deus. Se tudo o que você fizer para a glória de Deus. E Deus será honrado e você será recompensado. Primeiro, eles levaram os barcos para a terra. Eu acho isso interessante, irmãos. Porque uma vez que Jesus disse: não, larga isso aí, vamos seguir agora, ele simplesmente podia ter largado o barco lá, entendeu? O que conseguir salvar o barco primeiro é dono. Larga aí esse negócio. Eu não vou mexer com isso mais mesmo. Mas não. Eles pegam o barco, levam em terra, enrolam as redes, colocam dentro, largam tudo ali, arrumadinho, e vão servir o Senhor. Nossas vidas, meus irmãos, devem ter ordem. Não deve ser uma bagunça a nossa vida. Normalmente o nosso exterior revela o nosso interior. Isso quer dizer que quarto bagunçado pode estar revelando um interior bagunçado. Isso quer dizer que uma casa bagunçada pode revelar o interior bagunçado. Isso quer dizer que um carro bagunçado, tem carro bagunçado também? Gente, tem carro que você pensa, você tem que orar para entrar e depois rezar para como é que você vai sair. É ou não é? É verdade. E isso tudo pode estar revelando como está o nosso interior. E pode ser que esteja fora de ordem. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago, André e João, eles não largaram o barco ao léu no mar. E nem as redes jogadas. Não. Não, ninguém passou no outro dia e falou assim: aquelas redes ali, ó, uai, o que está fazendo aqui na areia embolada? Já sei, deve ser de Pedro. Tem aqui o nome aqui da empresa deles. Não, ninguém achou as redes assim. Porque estava tudo em ordem. Redes nos barcos, o barco na terra e a vida pronta para servir o Senhor. Às vezes as coisas fora de ordem em nossas vidas estão. E por isso a coisa não vai para frente. E não vai mesmo, gente. Relacionamentos quebrados significa vida fora de ordem. E aí a vida não vai para frente. Dívidas não pagas. Como é que pode ir para frente a vida se a gente não acerta um negócio aqui? Negócios escusos. Por baixo do pano. Na noite. Como é que pode ir para frente a vida? Fraquezas não vencidas. Compromissos não cumpridos. Meus irmãos, o barco deixado para trás deve estar em terra. Vida em ordem.
para que a bênção de Deus possa cair. Segundo, eles deixaram tudo. Versículo 11. Eles, largando tudo, seguiram. É notável que Jesus exige de seus seguidores o todo. Ele não quer parte de nossas vidas, ele quer toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Não pode ter um cantinho dela que não seja do Senhor. Ele nos quer inteiros para Ele. Quando Deus chamou Eliseu, irmãos, você pode ler isso lá no Antigo Testamento. Ele arava o campo com os bois. Quando ele foi chamado para servir o Senhor, diz a Bíblia que ele foi lá despedir da sua família, matou os bois, com a lenha do arado, ele fez uma churrascada, fez uma churrascada, claro que não comeu a carne tudo sozinho, não é? Mas a Bíblia diz que ele distribuiu a carne para o povo. Quando acabou a carne, acabou a fogueira, tinha despedido dos pais, não tinha mais arado, não tinha mais boi para esquentar a cabeça, passou a seguir, não é? Na obra do Senhor. Irmãos, o que é que ainda nos prende neste mundo que nos impede de servirmos a Deus inteiramente? Gente, será que nós ainda não entendemos que eu vendo o gás da Ultragás para a glória de Deus? Será que a gente não entendeu ainda que eu sou um professor de inglês, né, Pedrão? Para a glória de Deus. Meus irmãos, nós somos o povo santo do Deus santo. E tudo que você faz tem que ser santo para o Senhor, e eu também. Meu amigo, o que é que te impede de entregar-se totalmente a Deus? Ao que você está apegado? Ao seu passado? Aos seus pecados? Aos seus ídolos? Aos dogmas familiares? Ao medo? A quê? Veja, eles deixaram tudo e passaram a viver para Jesus. Deixe também. Venha viver para Jesus. É a vida mais sublime que existe. E finalmente, eles seguiram a Jesus. O chamado de Jesus é claro e objetivo. É para seguirmos a Ele. Não é a uma outra pessoa, um pastor, não é? Não é a uma placa, não é a um grande movimento, não. É a Jesus. Pronto, é a Ele. Um dos versos mais queridos da Bíblia, meus irmãos, é Mateus 11, 28 e 29. Quando Jesus diz, vinde a mim, note a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim. Você está percebendo? Sigam a mim, aprendam de mim, de Jesus. As pessoas erram quando deixam de seguir a Jesus para seguir homens, filosofias, placas, movimentos. Jesus disse, vocês serão pescadores de homens, sigam-me. E eles seguiram. Está clara essa mensagem para você? Eu vou terminar então. Estavam pescados milagrosamente 4 peixes. Pedro, Tiago, André e João. É ou não é uma pesca maravilhosa? É maravilhosa. Estavam pescados os 4 primeiros, e um dos maiores ícones do cristianismo. Jesus tirou Pedro de trás das redes e o fez pescador de homens e pastor de ovelhas. J. Vernon McGee diz o seguinte, todo púlpito é um barco de pesca. Esses homens têm umas coisas legais, né? Todo púlpito é um barco de pesca. Assim como naquele dia Jesus fez do barco um púlpito, da praia um templo, e da água espelhada um amplificador de som, hoje à noite Jesus fez deste púlpito o seu barco de pesca. Terá pegado ele algum peixe? Terá pescado ele algum peixe? Seremos nós um dos peixes que retirará do mar deste mundo com sua vida do Evangelho? Será que ele já nos retirou? Será que vai retirar mais alguém? Ou seremos nós um dos que colocarão sua vida em ordem e deixando tudo dirão, Senhor, eis-me aqui para servir ao Senhor.
Enquanto Simão arrastava os peixes em suas redes, ele próprio caía nas redes do Redentor. Simão foi pessoalmente capturado pelo Redentor. Que as redes do Senhor sejam cheias nesta noite para a glória dele, irmãos. E que atendamos o seu chamado em sua pesca maravilhosa, antes que o dia mau chegue e não dê mais tempo. E eu termino então com uma pequena poesia que diz assim: não dá mais tempo. Uma pessoa véspera da morte escreveu: enfim, meu momento final chegou. As forças se foram. A última doença me dominou. Me falta o fôlego. Estou partindo. E não dá mais tempo. Ah, meus filhos. Meus filhos. Eu trabalhei tanto. Eu corri tanto. Eu não tive tempo com eles. Mas não dá mais tempo agora. Agora não dá mais tempo. Ah, aquele livro que eu comecei a ler há anos. Puxa, eu ia terminar esse ano. Mas não dá mais tempo, eu não consigo ler mais. Ah, aquele evangelismo, os mensageiros da esperança, eu até dei meu nome, eu prometi que eu ajudaria, que eu acompanharia. Mas agora não tenho mais vigor, minhas forças se foram, não dá mais tempo, eu estou morrendo. O culto de oração que eu prometi que sempre ia frequentar em meus votos de fim de ano, todo fim de ano eu dizia: esse ano eu vou toda quarta-feira. Esse ano eu ia fazer, mas não dá mais tempo. Eu estou morrendo, não dá mais tempo. O culto doméstico, eu tinha falado que ia fazer para minha família esse ano, juro. Mas não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo. Justo agora que eu ia me dedicar ao Senhor, deixar tudo para segui-lo, não dá mais tempo. Ei, Estevão, abra os olhos, Estevão, respire, mexa-se. Querido, não adianta mais. Não dá mais tempo. Irmão, para você ainda dá tempo. Não deixe esse dia chegar. Jesus diz: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homem. Venha seguir a Jesus de verdade, com todo o seu coração. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, eterno, glorioso, em Tua presença, Senhor, aqui reunidos neste lugar nós estamos. E nós estamos aqui, Senhor, porque é a casa de oração, é o templo do Senhor, é o culto santo do Senhor. E hoje à noite nós aprendemos da pesca maravilhosa que impactou os discípulos. E mal sabiam eles que o Senhor os pescava para fazer deles pescadores de homens. E eles largaram tudo e seguiram o Senhor, e o Senhor os usou para a Tua glória. Mas agora é nossa vez, Senhor. A rede do Senhor passa neste lugar hoje à noite. O Senhor lançou a rede nesse templo hoje à noite. Talvez hajam pessoas aqui que há muito sabem que devem se arrepender e crer, mas ainda não o fizeram. Hoje à noite, porém, entenderam a mensagem. Estão deixando tudo para seguir o Senhor. Há outros, Senhor Deus, que há muito querem se comprometer, há muito querem, ó Deus, realmente fazer a diferença, mas até agora só está no querer. Hoje à noite, porém, a rede do Senhor foi jogada e o Espírito do Senhor moveu corações. O Senhor está arrastando a rede agora. E eles virão para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, não permita que nós sejamos ouvintes que não atendem o Teu chamar. Eles deixaram tudo, e passaram a seguir o Senhor. Senhor, nós Te servimos quando servimos pessoas.
Nós te servimos, Senhor Deus, quando nós pregamos o Evangelho. Nós te servimos quando entendemos que tudo o que fazemos tem que ser de maneira santa para a glória do Teu nome, e onde o Senhor é glorificado. Então abençoe esta palavra, e que hoje à noite, irmãos, irmãs e amigos, venham de todo o coração atender o chamado e seguir o Senhor, fazer aquilo que o Senhor lhes designar para a glória do Teu nome. Abençoe-nos no retorno para os nossos lares e nesta semana, e que todos nós aqui sejamos pescadores de homens, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, terminamos. Que o Senhor te abençoe. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou